Reflexo do Abismo, o livro das orações invertidas. No silêncio denso de uma noite que parecia eterna, o destino de Lucas Albuquerque estava prestes a se entrelaçar com forças muito além da compreensão humana. Lucas, um seminarista em busca de respostas para sua fé e para os enigmas da vida, mal sabia que sua jornada o levaria ao encontro da própria escuridão, de origem simples, mas com um espírito inquieto e questionador. Ele nunca imaginou que a busca por conhecimento o colocaria no centro de um abismo insondável. Enquanto o mundo ao seu redor se despedia de tudo o que ele conhecia, Lucas se via à mercê de algo que não poderia controlar. A moentidade. Uma força primordial que, com um toque de seu livro, amaldiçoado, corrompia tudo o que tocava. E Lucas, movido pela curiosidade, tornou-se o catalisador para a destruição. O que começou como uma busca simples por respostas, tornou-se uma queda sem fim para a escuridão. O mal não vem com gritos, mas com um sussurro que destrói, de dentro para fora. Você já imaginou perder a sua identidade, sua fé, sua humanidade, e se tornar apenas uma sombra do que um dia foi? Agora, pense bem antes de continuar. Assistindo, Lucas não podia imaginar o que estava prestes a liberar, mas você tem a chance de descobrir o reflexo do abismo. Será que você conseguiria resistir à tentação do poder, ou se perderia nas garras da escuridão? Inscreva-se no canal Sombras do Terror e mergulhe de cabeça nesse apocalipse que aguarda por você. Prepare-se, porque o terror verdadeiro não vem de gritos, mas do silêncio que segue a destruição. O vento frio cortava o ar enquanto Lucas Albuquerque cruzava os portões enferrujados da igreja abandonada. Seus passos ressoavam no silêncio denso, como se cada som fosse amplificado pela vastidão do interior desolado. A igreja estava em ruínas, suas paredes rachadas e vitrais quebrados deixavam a luz fraca entrar, revelando o abandono daquele espaço. O ambiente exalava o cheiro de mofo e madeira apodrecida, um vestígio de uma época que parecia ter sido esquecida. Com um suspiro, Lucas olhou ao redor, observando a decadência das imagens religiosas, as cadeiras quebradas e as colunas desgastadas pelo tempo. Ele sentiu um leve desdém. Para ele, aquele lugar não tinha mais o significado que um dia possuíra. Era apenas um reflexo de algo que estava além da compreensão racional. A igreja, longe de ser um santuário, mais parecia um refúgio para o esquecimento. Por que essa igreja foi abandonada? Perguntou-se mentalmente, sua voz ecoando em sua mente como se quisesse encontrar uma explicação para tudo aquilo. Era a curiosidade que o movia, mais do que qualquer outra coisa, e isso o trouxe até ali. Longe da segurança das paredes do seminário, ele queria entender mais sobre a fé e, talvez, sobre si mesmo. Foi quando seus olhos pararam no altar central que algo mudou. Não sabia exatamente o que era, mas uma sensação de inquietação tomou conta de seu corpo. O altar estava lacrado, envolvido por uma grossa corda, e aquilo lhe pareceu estranho. Não havia razão para aquilo estar ali, e ainda assim ele se viu atraído pela ideia de desvendá-lo. A princípio, pensou em desistir, mas a curiosidade o impelia. Ele não era alguém que se detinha facilmente. Com um gesto decidido, tirou uma faca pequena que carregava consigo. Com ela, cortou a corda. O som do fio sendo rompido, ecoando no silêncio, um som quase imperceptível, mas que parecia quebrar a quietude daquele lugar sagrado. O altar se abriu diante dele com um movimento lento, e ali, em seu interior, estava o que ele procurava. Um livro antigo, coberto por símbolos estranhos. O manuscrito estava em bom estado, como se tivesse sido protegido por algum tempo. A capa, desgastada, era adornada por marcas que ele não conseguia reconhecer imediatamente. Sua mão hesitou por um momento, sentindo um leve arrepio, mas logo sua curiosidade se sobrepôs ao receio. Ele o retirou cuidadosamente do altar, observando-o. O peso do livro nas suas mãos foi como um aviso, uma sensação de que ele estava prestes a romper com algo muito maior do que imaginava. O toque da capa fria fez seus dedos formigarem, e por um instante, Lucas se questionou.
O que estou fazendo aqui? Mas a resposta, como sempre, estava na sua própria busca por respostas. Ele não podia mais se afastar daquilo. Abriu o livro com cautela. As páginas amareladas estavam cobertas por uma língua que ele mal conseguia entender. Mas, mesmo assim, algo dentro dele o puxava para mais. Perto ele virou mais páginas, observando os símbolos, as palavras que pareciam formar um enigma. Tudo aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo, a sensação de que algo estava prestes a ser revelado o fazia continuar. O ar, antes fresco, pareceu mudar. Um cheiro de incenso queimado invadiu seus pulmões e ele olhou ao redor, buscando a origem daquele cheiro. Não havia nada. Apenas as sombras que se estendiam pelo interior da igreja, como se o próprio edifício estivesse à espreita, aguardando. Vento começou a soprar com mais força, e um sussurro suave parecia acompanhar cada movimento de Lucas. Ele se deteve, ouvindo. O que era aquilo? Isso não pode ser real. Ele pensou, seus olhos se fixando no livro com uma intensidade crescente, mas, ao mesmo tempo, não podia negar que algo estava acontecendo ali, algo que ele não podia mais controlar. O vento, agora mais forte, se misturava com os sons de uma presença distante. O sussurro aumentava, mas não havia ninguém para falar com ele. Ele olhou para o livro mais uma vez. O símbolo na capa parecia brilhar suavemente, como se o chamasse para continuar. A curiosidade venceu o medo, e Lucas, mesmo sem saber o que estava fazendo, começou a ler as palavras que ali estavam. O ambiente parecia de repente ficar mais pesado. O vento que antes entrava pela igreja, agora parecia girar em torno dele, como se o espaço estivesse vivo. Uma sensação de desconforto tomou conta de seu corpo, mas ele continuou. A voz do vento parecia se tornar mais nítida, sussurrando palavras que ele não conseguia entender. Ao redor de Lucas, o ambiente parecia começar a mudar, como se a própria realidade fosse distorcida. O livro estava começando a se revelar, mas ele ainda não sabia que aquilo seria o fim de sua busca, e talvez o começo de algo muito mais terrível. O livro estava aberto diante de Lucas. Suas páginas pareciam se estender indefinidamente, como se o próprio conteúdo tivesse o poder de se espalhar para além da realidade conhecida. O ar na igreja estava mais denso agora, quase palpável. As sombras, antes imóveis, pareciam se mover à medida que ele avançava nas páginas, e o vento, que já estava presente, intensificava-se de tal maneira que parecia se tornar uma entidade por si só, como se a igreja estivesse viva, respirando junto com ele. Lucas não percebeu, ou talvez escolhesse ignorar, os sinais óbvios de que algo estava errado. Cada palavra lida parecia arrastar sua mente para um lugar distante, quase fora de seu controle. Sua visão se embaçava à medida que a curiosidade tomava o controle total de seus sentidos. Ele continuava a virar as páginas, como se fosse a única coisa que importasse no momento, enquanto uma tensão crescente começava a se manifestar ao redor. Ele sentiu uma leve vibração no ar, uma sensação estranha, como se algo estivesse acordando de um sono profundo. O cheiro de mirra podre, agora mais forte, invadiu suas narinas, e Lucas franziu a testa, como se algo lhe incomodasse, mas ele continuou, seu olhar fixo nas palavras que surgiam diante de seus olhos. Os símbolos, tão antigos e desconcertantes, começaram a brilhar suavemente, como se estivessem vivos, desafiando qualquer lógica ou explicação racional. Era um erro, Lucas sabia disso. Algo dentro dele, um instinto talvez, lhe dizia que ele deveria parar. Mas era tarde demais. Sua voz, antes hesitante, agora soava mais forte à medida que ele recitava as palavras em voz alta. Cada sílaba ecoava pela igreja, preenchendo o ar com uma vibração que parecia distorcer o próprio espaço. O altar, que antes estava quieto, começou a emitir um som, baixo e crescente. Era como o som de uma respiração profunda, quase inaudível, mas que se intensificava à medida que ele avançava na leitura. O vento, antes apenas um murmúrio,
agora soprou com mais força, fazendo com que os vitrais quebrados da igreja tremessem. As sombras, agora mais densas, se moviam ao redor de Lucas, como se estivessem se aproximando dele, observando seus movimentos. Era uma presença, Lucas, imerso no livro e na força das palavras que recitava, não percebeu a mudança ao seu redor. A sensação de frio aumentou, e o ar parecia mais pesado a cada palavra pronunciada. O altar, com a corda cortada, parecia pulsar, como se estivesse reagindo ao que ele fazia. O silêncio da igreja foi interrompido por um leve sussurro, que se foi tão rapidamente quanto surgiu. Mas algo mudou. Ele sentiu o peso do olhar em sua nuca, como se estivesse sendo observado por algo além do visível. Virou-se rapidamente, mas a igreja estava vazia, apenas a sombra das imagens religiosas quebradas refletidas nas paredes. Ele respirou fundo, tentando afastar o medo crescente que tomava conta de seu peito. Não é real, disse a si mesmo, forçando-se a acreditar, mas havia algo ali, algo muito real, que ele não poderia ignorar. Enquanto a leitura continuava, o som da igreja parecia ser engolido pela escuridão. Lucas sentiu uma presença se formar ao seu lado, como uma sombra densa que se arrastava pelo chão. Ele tentou se concentrar nas palavras, mas uma sensação de frio percorreu sua espinha, e a sensação de que não estava mais sozinho era inegável. O livro começou a tremer em suas mãos, como se estivesse vivo, e as palavras tornaram-se ainda mais difíceis de entender. Elas estavam se transformando, distorcidas, como se cada sílaba fosse um grito mudo daquilo que se escondia entre as linhas. Seus olhos começaram a se embaçar, e uma dor profunda surgiu em sua testa, como se ele estivesse sendo puxado para dentro da própria história do livro. Eu preciso parar, pensou, tentando controlar a respiração que agora se tornava irregular. Mas suas mãos, como se tivessem vontade própria, continuaram a virar as páginas. O vento uivava agora, girando em torno de Lucas, fazendo com que suas roupas balançassem violentamente. O chão parecia tremer levemente sob seus pés, e a sensação de que a realidade estava se distorcendo era impossível de ignorar. Ele estava invocando algo. A luz que filtrava pela janela quebrada da igreja parecia ser engolida pela escuridão que se formava. As sombras, agora mais densas e palpáveis, pareciam avançar em sua direção. Lucas, sem perceber a mudança, recitou a última linha do livro em voz alta, e nesse momento, tudo mudou. Uma explosão de energia preencheu a igreja. O ar se tornou denso e gelado, e o som do vento se transformou em um grito ensurdecedor. As sombras, antes suaves, agora se erguiam como entidades, se contorcendo em direção a ele. Um cheiro forte de mirra podre inundou o local, e as luzes se apagaram, deixando apenas o brilho esmaecido das palavras escritas no livro. Lucas sentiu uma força incomparável o envolver. Era como se ele estivesse sendo puxado para uma outra dimensão, um lugar onde o tempo e o espaço se distorciam. A presença que ele sentia ao seu lado se materializou diante dele, uma sombra sem forma definida, com olhos que pareciam penetrar sua alma. Ele tentou gritar, mas a voz não saiu. Seus olhos se arregalaram quando a sombra começou a se aproximar dele, seus passos ecoando como um rugido surdo na escuridão. A entidade, agora completamente manifesta, parecia sorrir, se aproximando de Lucas com uma intenção maligna. Eu liberei isso, pensou, enquanto sua mente tentava entender a magnitude do que acabara de acontecer. O medo tomou conta de seu corpo, mas era tarde demais. Ele havia invocado algo que não poderia mais controlar. Início da cena expandida. Bloco 2. O som do vento uivando se misturava com um murmúrio distante de algo que Lucas não conseguia mais identificar. Sua mente, já confusa, tentava processar o que acabara de acontecer. Mas a presença daquela entidade, agora completamente manifesta, parecia engolir todos os seus pensamentos. A igreja estava mais escura, mais opressiva. As sombras dançavam nas paredes, como se tivessem vontade própria. E a sensação de que o tempo estava se esticando e se deformando
tornou-se impossível de ignorar. Lucas, ofegante, tentou se afastar, mas seus pés pareciam fixados ao chão. Um frio, intenso, que não era mais natural, penetrava suas roupas, seus ossos. Ele se virou rapidamente, tentando escapar daquela sensação sufocante, mas não havia saída. O altar atrás dele agora parecia pulsar, como se o livro, que ele ainda segurava com as mãos trêmulas, estivesse vivo, alimentando-se da sua energia. A cada segundo, ele sentia sua força se esvair. A sombra diante dele se movia lentamente, seus contornos borrados, como uma névoa escura que se arrastava pelo ar, até tomar forma. Os olhos, se podia chamá-los assim, eram duas manchas brilhantes que fixaram Lucas em um olhar penetrante, ameaçador. Ele tentou desviar o olhar, mas era impossível. Como se a entidade tivesse o poder de comandar sua atenção, seu corpo, sua alma. A voz, quando finalmente soou, foi como o som de uma pedra sendo arrastada por uma superfície áspera, baixa e reverberante. Cada palavra parecia cortar o silêncio com uma precisão assustadora. Você me libertou, a entidade disse, e sua voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se fosse o eco de uma caverna distante. Agora pague pelo preço da sua curiosidade. O medo tomou conta de Lucas. Ele tentou mover as pernas, mas estava paralisado. Sua mente gritava para que ele corresse, mas o corpo não respondia. A igreja, que antes parecia apenas um lugar de ruína, agora se tornava um palco de uma batalha cósmica, onde ele era o prisioneiro e a entidade, seu algoz. O livro, em suas mãos, parecia se aquecer. A sensação era tão forte que ele quase o largou, mas uma força invisível o manteve firme. A cada palavra que ele tentava formar, o livro parecia se reescrever. O texto que antes estava claro e legível, agora se transformava em símbolos distorcidos e distantes, como se o livro estivesse mudando com ele, se adaptando às suas reações, se alimentando de sua energia. Você buscou a verdade, seminarista. A entidade continuou, se aproximando mais, as sombras envolvendo cada centímetro de seu corpo. Agora a verdade te consumirá. Lucas, ainda em transe, sentiu sua mente se fragmentar. As vozes que antes estavam distantes começaram a se aproximar, se sobrepondo uma à outra, como se um coro de 1000 almas estivesse gritando dentro de sua cabeça. Ele gritou, mas o som não saiu de sua boca. Em vez disso, as palavras que ele tentava dizer se distorciam em algo incompreensível. Ele tentou fechar os olhos, mas uma força mais poderosa os manteve abertos. Não havia mais refúgio, não havia mais escape. Quando ele olhou novamente para a entidade, ela estava mais perto. Agora não havia mais sombras. Ela havia se materializado completamente, seus contornos nítidos, com uma figura humana distorcida, como se estivesse sendo puxada por forças além da compreensão. Seu rosto, se é que se podia chamar de rosto, era uma massa em movimento, um vazio que refletia o próprio desespero de Lucas. Você não pode mais voltar, disse a entidade, e sua voz se arrastou pelas paredes da igreja. Agora você é meu. Com essas palavras, uma dor lancinante atravessou o peito de Lucas. Ele sentiu como se algo estivesse se partindo dentro dele, uma linha tênue entre a sanidade e o abismo. A entidade sorriu, mas não com um sorriso humano. Era uma expressão distorcida, como se seu próprio corpo estivesse em colapso, e tudo ao seu redor, inclusive a própria realidade, começava a se distorcer. A igreja, agora completamente envolta em escuridão, parecia desaparecer à medida que Lucas perdia os sentidos. Ele se sentou no chão, sentindo a presença da entidade invadir cada célula de seu corpo. Ele estava sendo consumido, mas ao mesmo tempo, não conseguia entender o que estava acontecendo. O que ele havia feito? Como pôde ser tão tolo? Sua voz falhou. Eu liberei algo. Mas a entidade apenas riu, uma gargalhada que reverberava em cada canto da igreja.
como se ela estivesse em todos os lugares, e em nenhum ao mesmo tempo. Sim, disse a entidade. Você me libertou, e agora, você pagará o preço. A presença dela se intensificou ainda mais, como se estivesse entrando em seu corpo, se tornando parte dele. Lucas tentou resistir, tentou se manter consciente, mas a sensação era esmagadora. Ele não conseguia mais distinguir os próprios pensamentos daquelas vozes ecoando dentro de sua cabeça. Ele estava perdendo sua identidade, sendo engolido pelo abismo que ele mesmo havia aberto. E então, no último momento de lucidez, Lucas percebeu. Não havia mais fé, não havia mais a ilusão de que ele controlava algo. A entidade o havia corrompido de dentro para fora, e ele, agora, era apenas mais um peão no jogo do inferno. O que restou de Lucas não era mais um seminarista. A mente dele estava dilacerada, uma tapeçaria de memórias distorcidas e fragmentadas, todas oscilando entre a dúvida e o pavor absoluto. A escuridão ao seu redor, antes uma ausência de luz, agora parecia ter tomado forma, formando uma névoa densa que o envolvia. Ele podia sentir a presença da entidade pulsando ao seu redor, observando-o, como se cada pensamento seu fosse vigiado e manipulado. Cada batimento de seu coração parecia mais um eco distante, enquanto a frieza de sua própria alma começava a se dissipar, se fundindo com a sombra que se alastrava dentro dele. Você é meu agora, Lucas. A voz da entidade sussurrou em seu ouvido, mais próxima do que nunca. Ela não precisava de corpo para falar. Suas palavras eram uma corrente invisível que atravessava cada camada de sua consciência, penetrando em sua alma, fazendo com que ele sentisse cada palavra como uma faca cravada em sua carne. Ele tentou respirar, mas o ar parecia denso e pesado, quase impenetrável, como se a própria igreja estivesse contra ele. Ele queria gritar, mas sua voz não se erguia. Cada movimento que tentava fazer era um esforço sobre-humano. Seu corpo completamente atordoado pela presença opressiva da entidade. Ele sentia como se estivesse sendo dilacerado por dentro. Uma guerra silenciosa entre sua própria vontade e o poder absoluto da força demoníaca que o possuía. Você buscou respostas, disse a entidade, sua voz agora uma mistura de sedução e repulsa. Mas a verdade que você encontrou é mais terrível do que qualquer mentira que você já tenha ouvido. Lucas fechou os olhos com força, tentando bloquear os pensamentos, tentando recobrar algum controle, mas a escuridão dentro de sua mente não dava trégua. Ele não sabia mais o que era real. A igreja que ele havia explorado agora parecia uma prisão, e cada canto, cada sombra, cada detalhe da arquitetura deteriorada parecia se mover contra ele. A sensação de estar sendo observado era tão intensa que ele começou a acreditar que as próprias paredes estavam vivas, respirando, observando sua queda. Ele queria fugir. Mas para onde? Não havia saída, não havia espaço para sua fuga. Ele estava preso, mais que fisicamente. Sua mente agora estava nas garras daquela entidade, e ele sabia que a batalha já estava perdida. O medo se tornou uma parte intrínseca dele, uma segunda pele, e sua sanidade, que antes era sua força, agora era seu ponto mais fraco. A igreja começou a se transformar. As sombras, antes inofensivas, agora se alongavam de maneira grotesca, como tentáculos de uma criatura que se alimentava da sua desesperança. Os vitrais quebrados, que um dia foram símbolos de fé, agora eram apenas fragmentos de luz quebrada, espalhando raios de uma luz púrpura e distorcida que mais parecia uma visão do inferno. O chão tremia sob seus pés, e as colunas, antes firmes, agora pareciam balançar, prestes a desmoronar. A própria estrutura do lugar parecia ruir ao redor dele, como se a igreja estivesse se decompondo junto com sua própria alma. Você não pode lutar contra mim, a entidade sussurrou novamente, e suas palavras reverberaram nos ossos de Lucas. Ele sentiu um peso crescente em seu peito, como se o próprio ar ao seu redor estivesse se tornando mais denso, mais espesso, até que ele mal conseguisse respirar. Era uma pressão imensa, não apenas física, mas espiritual, como se estivesse sendo esmagado por algo muito maior que ele,
algo que não pertencia a este mundo. Seus olhos se abriram e ele olhou para suas mãos. Elas estavam tremendo, mas não de medo. Era como se o próprio ato de viver fosse uma luta contra algo que ele não podia mais controlar. A força da entidade, sua presença sombria, parecia se infiltrar em cada célula de seu corpo, se tornando parte de seu ser. Ele sentiu como se estivesse se desfazendo por dentro, como se estivesse se tornando algo diferente, algo que não tinha mais nome, não tinha mais identidade. O livro que ele ainda segurava estava quente agora, queimando suas mãos, mas ele não conseguia soltá-lo. Era como se ele estivesse ligado ao livro, uma ligação que ele não podia entender, mas que sentia no fundo de sua alma. Ele não sabia o que aconteceria se o soltasse, mas sabia que não podia mais fazer isso. O livro estava se tornando parte dele, e ele estava se tornando parte dele. Você sempre foi meu. A entidade murmurou, como se tivesse lido seus pensamentos. Desde o momento em que tocou este livro, você selou seu destino. E então a igreja começou a desaparecer. As paredes se desvaneceram em sombras densas. Os vitrais quebrados tornaram-se apenas manchas escuras, e o chão sob seus pés se transformou em uma superfície líquida, como se estivesse afundando em um mar de trevas. O som de passos distantes começou a ecoar, e Lucas olhou em volta, desesperado. Não havia mais ar. Não havia mais luz. Ele estava em um vazio, uma escuridão absoluta, sem fim, sem esperança. Ele sentiu uma dor profunda, uma dor que não era física, mas espiritual. Cada fragmento de sua alma parecia se separar de seu corpo, se distorcendo e se moldando, como se ele estivesse sendo consumido por um buraco negro. Ele não sabia mais o que era real. Ele não sabia mais o que ele era. Você vai se tornar parte de mim. A entidade disse. Sua voz agora um sussurro hipnótico. Você é meu agora, para sempre. O vazio ao redor dele se expandiu, e Lucas soube, com uma clareza aterradora, que ele nunca mais escaparia. Ele havia cometido o erro de abrir o livro. Ele havia liberado algo que não podia mais controlar, e agora, ele era apenas mais uma alma perdida, consumida pela escuridão. O início da cena expandida. Bloco 4. A escuridão parecia consumir Lucas por completo, como uma neblina densa que o envolvia e o sufocava. Não havia mais espaço para pensamentos claros. Seus sentidos estavam distorcidos, como se ele estivesse imerso em um pesadelo do qual não podia acordar. A única coisa real agora era a presença da entidade, que o havia envolvido de maneira implacável, como uma jaula que o mantinha preso. Cada respiração era um esforço. Cada batida de seu coração ecoava como um tambor distante em um lugar onde o tempo já não existia. Ele tentou se mover, mas seus pés não respondiam. Ele estava paralisado, seu corpo completamente submisso à força que o controlava. A sensação de estar sendo puxado para algo maior, algo muito além de qualquer compreensão humana, se intensificava a cada momento. As sombras ao seu redor, que agora pareciam mais substanciais, se contorciam e se esticavam, formando figuras que se assemelhavam a braços, garras e bocas famintas, todas estendendo-se em sua direção. Você nunca foi realmente livre. A voz da entidade soou novamente, um sussurro que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Desde o momento em que tocou este livro, você se entregou à minha vontade. Lucas queria gritar, queria lutar contra o que estava acontecendo, mas sua garganta parecia incapaz de produzir som. Cada vez que tentava mover os lábios, as palavras morriam antes de saírem de sua boca. A sensação de impotência era esmagadora. Ele não conseguia mais distinguir a realidade de seus próprios delírios. Era como se a entidade estivesse sugando sua alma, arrancando-lhe tudo o que um dia foi familiar, até mesmo os vestígios de sua própria identidade. O livro ainda estava em suas mãos, mas ele não sabia mais o que fazer com ele. O que antes parecia uma chave para o mistério, agora era uma maldição. Ele sentiu o calor da capa contra suas palmas e, por um instante,
O livro parecia pulsar com vida, como se fosse uma extensão de sua própria dor. Cada página, cada palavra, parecia ter sido escrita para destruir tudo o que ele conhecia e acreditava. O livro era o elo entre ele e a entidade, e de alguma forma, ele sabia que não havia como desfazer o que já havia sido feito. Você já está perdido, Lucas. A entidade continuou, sua voz suave, quase sedutora. Você está preso no meu mundo agora, e não há mais caminho de volta. Você é meu, para sempre. A dor aumentou, mas não era uma dor física. Era como se sua própria essência estivesse sendo desfeita, como se sua alma estivesse sendo dividida em pedaços, cada um consumido pelas sombras ao seu redor. Ele sentiu sua mente se distorcer, seus pensamentos se tornando fragmentados, enquanto uma parte dele ainda tentava se agarrar à sanidade, mas logo percebeu que não havia mais controle. Ele não estava mais em seu corpo. Ele era parte do vazio, parte da entidade à igreja, que antes parecia uma prisão, agora não passava de um reflexo sombrio daquilo que ele se tornara. As paredes começaram a desaparecer, como se o espaço ao seu redor estivesse sendo desfeito. O altar, o livro, a igreja inteira se dissolviam, deixando apenas a escuridão e a presença da entidade. Era como se o mundo ao seu redor estivesse se desfazendo, sendo substituído por um abismo infinito. Ele fechou os olhos com força, tentando escapar da realidade que o engolia, mas nada mudava. As sombras continuavam a se estender e se mover, como se estivessem se tornando parte dele. Ele não podia mais fugir. A sensação de que estava se afundando em algo sem fim o dominava completamente. Ele sentiu a entidade se aproximar, mais próxima do que nunca, até que suas palavras se tornaram uma sensação palpável dentro de sua mente. Eu sou tudo o que você tem agora. A entidade disse, sua voz suave, mas cheia de uma malevolência irresistível. Eu sou o que você se tornou. E então, como se estivesse sendo consumido por uma força que ele não podia controlar, Lucas foi engolido pela escuridão. Ele não sabia mais quem ele era, ou o que havia acontecido com o mundo ao seu redor. Ele estava em um lugar sem tempo, sem espaço, onde tudo o que restava era ele e a presença demoníaca. Agora um reflexo sombrio de sua própria existência. Não havia mais luta, não havia mais resistência. Ele era parte da entidade, parte da escuridão que havia invocado. E no fundo, ele sabia que não havia mais volta. Ele estava perdido, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, consumido pela própria curiosidade que o havia levado até aquele ponto. Início da cena expandida. Bloco 4. Continuação. Lucas não sabia mais onde estava. As fronteiras entre o que era real e o que não passava de um pesadelo começaram a se borrar. Até que nada parecia mais sólido, nada parecia mais certo. Ele estava cercado por uma escuridão impenetrável, um vazio infinito onde o tempo não existia, e o espaço se distorcia a cada respiração. Sua mente, outrora cheia de perguntas e dúvidas racionais, agora estava tomada pela presença demoníaca, como se tivesse se fundido com ela. Ele sentia a força da entidade em cada fibra de seu ser, como se cada célula de seu corpo estivesse sendo consumida e reformatada para algo além da compreensão humana. Você é meu. A voz sibilante da entidade sussurrou, mais uma vez invadindo sua mente. Você sempre foi meu, Lucas. Desde o momento em que tocou este livro, você foi marcado. E agora, não há mais volta. Ele queria gritar, queria resistir, mas algo dentro dele o impedia. Sua garganta estava seca, seu corpo imóvel, e a dor que sentia não era mais apenas física. A sensação de que ele estava sendo arrancado de si mesmo, de sua própria identidade, o fazia querer se desvencilhar, mas ele não conseguia. Ele estava preso em sua própria mente, um prisioneiro da entidade que agora o possuía. Não, isso não pode ser real. Lucas conseguiu pensar, mas suas palavras não encontraram saída. Elas ficaram presas, esmagadas pela força que o envolvia. Ele tentava resistir,
mas sua própria vontade estava desaparecendo, diluindo-se como água nas sombras. O que restava de sua humanidade, o que restava de sua fé, estava se desfazendo aos poucos. Ele não conseguia mais distinguir o que era sua voz, o que era a voz da entidade. Tudo o que ele ouvia agora era um eco de sua própria existência, sendo retorcido pela presença demoníaca. A igreja, antes um símbolo de seu início de jornada, agora era um palco, distorcido, como se o próprio local fosse uma extensão do tormento interior de Lucas. As paredes, as imagens religiosas quebradas, os vitrais despedaçados, tudo se contorcia e se movia, cada objeto se transformando em uma paródia de si mesmo. O chão abaixo dele parecia estar se derretendo, se distorcendo, como se a realidade em si estivesse ruindo, esfacelando-se. A entidade, agora completamente materializada à sua frente, parecia sorrir, mas o sorriso não era de triunfo, era uma tortura. Seus olhos, se é que se podia chamar de olhos, eram vazios, negros, como abismos sem fim, e a sua presença era como um peso insuportável sobre a alma de Lucas. Ele sentia como se estivesse sendo esmagado, não por algo físico, mas por algo muito mais profundo, algo que penetrava em sua essência e a desfazia. Você não pode mais fugir, a entidade disse, sua voz se arrastando pelas paredes da igreja como uma serpente, preenchendo o ar com uma sensação de claustrofobia, como se ele não pudesse escapar nem que quisesse. Eu sou a verdade que você procurava, Lucas. A verdade que você ignorou até agora. A cada palavra, a realidade de Lucas parecia se fragmentar ainda mais. Ele estava perdendo o controle sobre seu próprio corpo. Ele não sabia mais se sua mente estava sendo consumida por completo, ou se o que restava de sua consciência estava sendo empurrado para um lugar onde o espaço e o tempo não significavam mais nada. Eu não quero isso. Ele finalmente conseguiu pensar. Mas sua mente, já dominada, não conseguiu mais organizar os pensamentos em palavras. Não havia mais desejo, não havia mais resistência. Ele estava à mercê da entidade, e de alguma forma, ele sabia que isso era apenas o começo. O livro que ele ainda segurava parecia pulsar em suas mãos, como se tivesse vida própria, como se fosse uma extensão de sua própria queda. Cada página que ele havia virado agora parecia se reescrever diante de seus olhos. Os símbolos, antes obscuros, agora dançavam diante dele, se movendo, mudando, como se o livro tivesse se tornado um espelho distorcido de sua alma. Eu sou o que você se tornou, e você será como eu, disse a entidade, e Lucas sentiu sua voz invadir cada fibra de seu ser, corroendo tudo o que ele sabia sobre si mesmo. O livro em suas mãos estava aquecendo. Ele sentiu uma dor profunda, como se o próprio objeto estivesse queimando sua pele. Mas ele não conseguia soltá-lo. Ele tentou, mas a força que o segurava parecia mais forte que sua própria vontade. Era como se suas mãos estivessem grudadas ao livro, como se ele fosse uma parte de seu corpo, uma extensão de sua própria existência. Ele sentia o calor em suas mãos, e com cada respiração, o calor aumentava, até que parecia que ele estava sendo consumido por dentro. Ele tentou pensar em algo, em qualquer coisa que o fizesse voltar. Mas a escuridão da entidade o puxava para mais fundo, para mais longe. Cada tentativa de resistir parecia mais inútil, como se estivesse se afundando em um abismo sem fundo. Não há mais nada. Adisapa, entidade sussurrou em seu ouvido. Você é meu. Você sempre foi meu. A igreja, ou o que restava dela, parecia desaparecer diante dele. As paredes desmoronaram, o altar se desfez, e tudo o que restava era a escuridão, um vazio interminável onde Lucas não conseguia mais distinguir o que era ele e o que era a entidade. Ele era uma sombra, uma parte da escuridão que o consumira. Ele não sabia mais quem ele era. Ele não sabia mais o que restava de sua alma. Ele se entregou. Não havia mais resistência, não. Havia mais pensamento. Ele se tornara um reflexo da própria entidade que o havia possuído.
A sombra que o envolvia não era mais uma presença externa, mas algo dentro dele. Ele era parte dela agora, uma extensão do mal que havia liberado, e essa era sua nova realidade. Início da cena expandida, bloco 5. O vazio parecia se expandir ao redor de Lucas. Não havia mais a igreja, não havia mais a escuridão que o havia consumido. O que restava de sua percepção era uma vastidão sem forma, onde ele flutuava, sem rumo, sem sentido. Seu corpo não era mais um corpo, era apenas uma extensão daquilo que o possuía. Ele não conseguia mais diferenciar seus pensamentos dos sussurros da entidade, que se infiltrava em sua mente, o controlando completamente. A entidade, agora mais presente do que nunca, parecia ser uma parte de sua própria essência. O que antes parecia uma presença. Você já sabe o que Lucas encontrou. A verdade, que agora é sua para carregar. E essa verdade, meu amigo, é mais terrível do que qualquer pesadelo que você já tenha tido. Você está pronto para enfrentar o que Lucas enfrentou? Não pense que a escapatória está ao alcance das suas mãos. Não há retorno do abismo em que ele se afundou. E você será um espectador dessa história que desafia os limites do medo. Inscreva-se no canal Sombras do Terror para seguir acompanhando essa jornada sem volta. Cada novo episódio trará mais mistério, mais horror, mais medo. E você será o primeiro a descobrir o que acontece no próximo ato desta tragédia. Agora continue assistindo e mergulhe nas profundezas da história que Lucas jamais imaginou que viveria. No reflexo do abismo, espera por você externa. Agora era uma força que ele sentia em cada fibra de seu ser. Ele estava perdido, não fisicamente, mas espiritualmente. Não havia mais o que ele fosse capaz de controlar. Ele não era mais Lucas. Ele era uma parte daquilo que o havia consumido. Agora você entende? A entidade disse, sua voz suave, mas cheia de uma ameaça iminente. Você não está mais em seu mundo. Você pertence a mim. As palavras ressoaram dentro de sua mente, e Lucas sentiu como se seu próprio ser estivesse se desfazendo. Ele tentava, com todas as forças que restavam, resistir àquela força que o envolvia. Mas não havia mais resistência possível. O que ele havia sido, havia se perdido, dissolvido na escuridão que agora preenchia cada canto de sua existência. Sua visão começou a se ajustar, e o que antes era um vazio sem fim, começou a tomar forma. Ele viu imagens distorcidas de sua vida anterior, imagens que estavam se desfazendo diante dele. Sua infância, seu seminário, sua busca por respostas, tudo isso se dissolvia, como se nunca tivesse existido. Ele não era mais Lucas Albuquerque, o seminarista. Ele não era mais ninguém. Ele era uma parte da entidade. Você foi sempre meu. A entidade sussurrou novamente, e dessa vez sua voz estava mais próxima, mais poderosa. Sua fé foi uma ilusão, sua razão, uma fraqueza. E agora, você é o que eu sou. Lucas queria gritar, mas não podia. Sua boca não se movia. Sua mente, uma vez clara e focada, agora estava embotada, coberta pela escuridão. Ele não sabia mais quem ele era, o que estava acontecendo, ou o que restava de sua humanidade. Ele sentia sua identidade sendo apagada. Como uma chama que se extingue lentamente, o livro, agora envolvido em uma névoa negra, estava ainda em suas mãos. Mas ele não o sentia mais. Era como se o livro fosse uma parte dele. Um objeto que ele não tinha mais controle. Ele olhou para o livro. Os símbolos em sua capa pareciam brilhar com uma luz sinistra, refletindo a distorção que agora tomava conta de sua mente. Agora, você é o que eu sempre quis. A entidade falou novamente, sua voz mais forte, mais impositiva. Você não precisa mais lutar. Você é parte de mim, e eu sou parte de você. Juntos, podemos destruir tudo. Lucas não sabia o que a entidade queria destruir, mas a palavra tudo soou como uma sentença de morte. O que ele havia invocado era muito mais do que ele jamais imaginara. Era uma força primordial, uma presença antiga que havia aguardado séculos por esse momento, pela quebra de sua prisão. Ele sentiu uma onda de dor profunda, como se sua própria alma estivesse sendo reconfigurada, moldada.
tornando-se algo que não tinha mais nome. Ele era um reflexo da entidade, e isso o consumia de dentro para fora. Não havia mais espaço para dúvidas, não havia mais espaço para a humanidade. Ele havia se tornado um vazio, uma casca vazia, movida apenas pela força da entidade. Você não pode mais voltar, Lucas. A entidade sussurrou, e dessa vez, sua voz parecia preencher todo o espaço ao redor dele, como se fosse a única coisa que restava de sua existência. Você se perdeu, e agora, tudo o que você era, tudo o que você acreditava, é meu, e eu sou tudo o que você é agora. A dor aumentou, e com ela, a sensação de estar se dissolvendo. Ele não sentia mais seu corpo, não sentia mais nada, exceto o peso da entidade sobre ele. Ele estava sendo engolido, não por uma força externa, mas por algo muito mais profundo, algo que estava se tornando parte dele. Ele havia se tornado uma extensão do mal, um reflexo da própria entidade demoníaca que o possuía. E então, no vazio, Lucas não soube mais onde terminava e onde começava a entidade. Ele era parte dela, e ela era parte dele. Ele havia se perdido, se dissolvido, e agora, ele era o que a entidade queria que fosse. Um veículo para o mal, uma alma perdida em sua escuridão. E início da cena. Expandida. Bloco 6. O que restava de Lucas não era mais humano. Ele estava envolto por uma escuridão eterna, sua consciência se estendendo sem limites, fundida com a entidade que o possuía. A ideia de individualidade, de identidade, desaparecera por completo. Ele não era mais Lucas Albuquerque, o seminarista curioso e confuso. Ele era uma extensão de algo muito maior, algo antigo e incompreensível. A entidade agora dominava completamente seu ser, e ele era apenas um reflexo dessa força cósmica. O vazio ao seu redor era absoluto. Não havia mais espaço, não havia mais tempo. Ele não sentia mais seu corpo, e sua mente estava fragmentada, como se as memórias de sua vida passassem diante de seus olhos, mas se desfizessem antes que ele pudesse tocá-las. Não havia mais fé, não havia mais razão. O único pensamento que ainda restava em sua mente era a voz da entidade, ecoando incansavelmente. Você é meu, Lucas. A voz sibilante soou em sua mente, profunda e ressoante, como uma onda de choque que reverberava em suas entranhas. Você foi meu desde o início. Eu sou tudo o que você é agora. A humanidade que você conhecia desapareceu. O peso daquelas palavras não se comparava a nada. Era como se ele fosse uma folha caída em um rio, sendo levado por uma corrente que ele não podia mais controlar. Ele tentou lembrar de quem ele fora, mas as memórias se desfaziam como fumaça, evaporando antes que ele pudesse se apegar a elas. Seu nome, suas crenças, tudo o que ele tinha sido parecia agora uma mentira, distante, algo que nunca existira. Ele se perguntava se algum dia realmente tinha sido uma pessoa, ou se desde o início ele fora apenas um instrumento, uma peça de um plano que ele nunca compreendeu. Enquanto isso, a entidade continuava a tomar posse de tudo o que restava de sua consciência. Você vai ser a minha arma, disse ela, sua voz se arrastando como um pesadelo. Eu serei você, e você será eu juntos. Nós devastaremos este mundo. As palavras da entidade não tinham mais o peso de uma ameaça. Elas eram uma realidade que ele já estava vivendo. Ele não tinha mais controle sobre seus próprios pensamentos. Cada desejo, cada impulso, agora estava guiado pela vontade de algo maior, mais antigo. Ele não sabia mais como distinguir o que vinha dele e o que vinha da entidade. Cada respiração parecia ser uma confirmação de que ele estava sendo consumido. E, de certa forma, ele já aceitava isso. A visão diante dele se tornava distorcida. O espaço que ele ocupava se modificava, como se a própria realidade estivesse sendo remodelada pela vontade da entidade. O vazio, antes silencioso, agora estava saturado com um zumbido incessante, como se o próprio universo estivesse se quebrando em pedaços ao redor dele. As paredes que antes eram invisíveis, agora pareciam se formar, distorcidas e fragmentadas,
refletindo o caos que estava se instalando em sua mente. A igreja, o livro, tudo havia se desfeito. Agora, ele estava em um lugar que desafiava todas as leis naturais. O mundo como você o conhece está prestes a desaparecer, Lucas. A entidade falou, e sua voz ressoou como um trovão, ecoando em cada fragmento de sua mente. Você é apenas o começo. O que vem a seguir será muito mais sombrio. Lucas não respondeu. Ele não podia mais. Não havia mais um ele para responder. Ele estava perdido, dissolvido na escuridão que o envolvia. A sensação de ser engolido por uma força imensa o tomava por completo. Cada parte de sua existência estava sendo rearranjada, deformada, tornando-se algo que não podia. Mas reconhecer ele não era mais Lucas. Ele era a entidade, e a entidade era ele. Os últimos vestígios de sua humanidade desapareceram como um eco distante. O que restava de sua mente era apenas um vazio absoluto. Uma casca vazia que obedecia às ordens de uma força cósmica incompreensível. Ele não sabia mais o que fazer, o que pensar. Não havia mais resistência. Ele havia se tornado a própria escuridão. Você não vai mais precisar de fé. A entidade disse, agora tão próxima, que parecia se fundir com sua própria voz. A única verdade que você precisa conhecer é que você é o meu instrumento. Agora. Você vai destruir, vai corromper, vai espalhar o caos por onde passar. Você não tem mais liberdade, Lucas. Você não é mais livre. Nunca foi. Lucas, ou o que restava dele, sentiu uma sensação final de desapego. Ele não se importava mais. A dor havia desaparecido. Os medos haviam desaparecido. E o único sentimento que restava era a aceitação silenciosa de seu destino. Ele era a entidade, e a entidade era ele. Juntos, eram uma força imbatível e nada mais importava. E então, a escuridão o engoliu por completo. Início da cena expandida. Bloco 7. A escuridão não era mais apenas uma presença. Agora, era a única realidade que existia. Lucas, ou o que restava dele, não sabia mais se estava consciente ou se ainda estava preso em algum tipo de pesadelo eterno. Ele não sentia mais seu corpo, não sentia mais suas emoções, como se tivesse se diluído no vazio que o envolvia. Ele não estava mais em um lugar físico. O espaço ao seu redor era um abismo sem fim, onde as leis naturais haviam sido corrompidas, onde o tempo se diluía como areia escorrendo pelas mãos de um espectro. E esse espectro era ele. A entidade, agora completamente dentro dele, não era mais algo externo. Era uma parte intrínseca de sua essência. Ele não era mais Lucas. Ele era uma extensão daquilo que o possuía. Uma manifestação do mal que havia sido libertado e que agora tomava controle do universo ao seu redor. Ele sentia suas memórias se desvanecerem, como se fossem folhas secas levadas pelo vento. Sua vida, sua busca por respostas, sua fé, tudo isso se dissolvia na escuridão, deixando apenas um vazio profundo e impenetrável. Ele era uma marionete, movida por uma força que nem mesmo ele conseguia compreender completamente. Você não precisa mais de lembranças. A entidade disse em sua mente, sua voz ecoando em cada canto de sua alma. O que você era não importa mais. O que importa agora é o que você vai fazer. E de alguma forma, ele entendia. A entidade, sua nova essência, agora era ele. E ele era a entidade. O que restava de sua humanidade estava agora perdido, engolido por algo muito maior. Algo que estava além da compreensão de qualquer ser humano. Ele não tinha mais um propósito, não tinha mais um caminho a seguir. Ele era apenas uma força, uma manifestação do caos que viria. Você vai destruir tudo o que resta. Lucas, não há mais salvação. A entidade continuou. A voz dela agora cheia de uma satisfação perversa. O que você tem que fazer é simples. Libere o mal. Espalhe a escuridão. Tudo o que você precisa fazer é deixar a verdade ser conhecida. Lucas não reagiu. Não havia mais Lucas. Ele não sentia raiva, não sentia medo, não sentia mais nada. Ele não era mais alguém que tinha algo a perder.
Ele não era mais alguém que se importava com qualquer coisa. Ele simplesmente existia como uma extensão da entidade, esperando o momento em que as ordens seriam dadas, quando a destruição começaria. No vazio, ele começou a perceber que a realidade ao seu redor estava se transformando. As sombras, antes distorcidas, agora se solidificavam, tomando formas que ele não compreendia. Ele podia sentir a terra tremendo, o ar vibrando. Algo estava prestes a acontecer, e ele sabia que era o início de algo devastador. Ele não precisava mais fazer perguntas. Ele não precisava mais procurar respostas. Ele era a resposta. Ele era a destruição, o caos, a escuridão. Ele era a entidade. As imagens começaram a se formar em sua mente. Não como visões, mas como realidades distorcidas. Como se ele estivesse sendo transportado para uma dimensão além do tempo e do espaço. Ele viu cidades queimando, pessoas sendo consumidas pela escuridão, o próprio céu se rasgando em pedaços. O mundo que ele conhecera estava sendo devorado, engolido pelo abismo que ele agora representava. Ele não precisava mais pensar. Ele não precisava mais agir. Ele era parte do mal que se espalhava. Uma manifestação dessa força destrutiva que não podia ser contida. A entidade sorriu. Uma expressão que não tinha mais forma. Apenas uma distorção de energia e sombra. Ela sabia que Lucas, ou o que restava dele, estava agora completamente submisso a ela. Ele não tinha mais o desejo de escapar, o desejo de encontrar uma solução. Ele não queria mais nada. Ele estava completo na escuridão. Ele era a escuridão. E quando ele sentiu o peso do vazio ao seu redor, como se estivesse sendo puxado para uma parte do abismo que não conhecia, ele soube que o ciclo estava completo. Não havia mais a separação entre a entidade e ele. Não havia mais a possibilidade de redenção. Ele havia sido consumido completamente, e a escuridão, agora, estava dentro de tudo. O mundo, a humanidade, tudo o que ele conhecia seria engolido pelaquilo que ele agora representava. Agora, o que resta é apenas a destruição, disse a entidade, e suas palavras ecoaram no vazio. E você é a chama que incendiará o mundo. E então, o abismo se fechou sobre ele. Início da cena expandida, bloco 8. A escuridão era agora total, uma ausência de luz e cor que engolia tudo ao seu redor. Não havia mais um antes para Lucas. O que restava dele, ou daquilo que ele havia se tornado, era uma forma de pura destruição. Uma manifestação do caos sem qualquer vestígio de humanidade. O vazio que o envolvia parecia pulsar com vida, como se o próprio abismo estivesse respirando junto com ele. Ele já não se importava. As lembranças de quem ele fora, do que ele sentira, estavam tão distantes que pareciam de outra vida, outra existência, que não mais o tocava. Você foi fraco. A voz da entidade ecoou em sua mente, como um sussurro cortante, cheio de desprezo. Mas agora, você entende a verdade. Você nunca foi livre, não há mais liberdade para você. Você é minha extensão, meu reflexo. O mal que existe dentro de você é a única coisa que é real. Lucas, ou o que restava de sua consciência, sentiu a verdade daquelas palavras reverberar através do vazio. Ele era uma parte do mal agora, um reflexo da própria força demoníaca que o havia possuído. Não havia mais espaço para arrependimento. Não havia mais espaço para dúvida. Ele havia se perdido, se entregado completamente ao abismo que o havia consumido. E esse abismo agora era sua identidade. O mundo que ele conhecia, a terra, as cidades, as pessoas, tudo estava distante. Ele não via mais nada além da escuridão, mas sentia em sua essência, no fundo de seu ser, que tudo o que restava seria destruído. Ele sabia que ele era a chave para esse fim. O mal havia sido libertado, e ele era a ferramenta. Agora, você é parte de mim. A entidade disse, com uma satisfação quase maternal, você não precisa mais lutar. Você é o caos, a destruição, a escuridão, e o mundo será o reflexo de você. O vazio ao seu redor começou a se transformar.
A sensação de ser envolvido por algo maior, mais pesado, não era mais uma surpresa para Lucas. Ele não resistia mais. A realidade ao seu redor parecia se contorcer, se remodelar, como se a própria estrutura do mundo estivesse sendo reescrita por uma força que não podia ser parada. Ele sentiu o que restava de sua humanidade, se desintegrando, dissolvendo-se em algo mais sombrio, mais poderoso. Ele não era mais Lucas. Ele era a entidade. Ele era o mal. Você não tem mais dúvidas. A voz da entidade falou novamente, desta vez com uma calma perturbadora. Eu sou você, e você é eu juntos. Vamos destruir tudo o que é bom e justo. Você será a mão que traz o fim. A percepção de Lucas se expandiu para além do físico, para além do espaço e do tempo. Ele podia ver, sentir, experimentar o caos que estava prestes a se liberar. Ele não precisava mais de uma visão humana para entender o que acontecia ao seu redor. Ele era agora uma força cósmica, uma entidade que não se limitava ao mundo físico. O vazio que o cercava estava se preenchendo com algo muito mais sombrio, muito mais intenso. Ele era a escuridão que viria para consumir o mundo, e não havia mais possibilidade de fuga. A terra, as cidades, as pessoas que ele um dia conhecera. Tudo isso começava a se dissolver sob sua influência. Ele podia sentir o mundo desmoronando ao seu redor, mas não havia mais apego, não havia mais empatia. Ele era o juiz, o executor, e sua única missão era trazer o caos. A entidade agora era ele, e ele era a entidade juntos. Eram a destruição. O livro que ainda estava em suas mãos parecia se dissolver na escuridão. Não havia mais razão para mantê-lo. O livro, assim como tudo o que ele era, havia cumprido seu papel. Ele era a chave, a abertura para o que viria a seguir. E com isso, ele sentiu uma liberdade absoluta. Não a liberdade que conhecia antes, mas a liberdade do caos. A liberdade de destruir. A sensação de ser invencível, de ser incompreensivelmente poderoso, começou a tomar conta de Lucas. Ele era um ser além da compreensão humana, um reflexo da própria força que o havia consumido. Ele já não se importava com as consequências. O mundo, as pessoas, tudo o que ele tinha conhecido, já não faziam mais sentido. Ele era o mal, e o mal não tinha limites. Agora você sabe o que é a verdadeira liberdade, disse a entidade, sua voz ecoando nas profundezas de Lucas. Você não é mais Lucas. Você é a escuridão. E agora, o mundo será seu campo de destruição. E foi assim que Lucas, o seminarista que uma vez buscou respostas e acreditou em algo maior, se perdeu, se dissolveu no abismo, até que não restasse mais nada. Ele se tornou a escuridão, ele se tornou a destruição. E no fim, o mal que ele havia invocado se espalhou, como uma praga que não poderia ser contida. O fim havia chegado. Não para ele. Para todos, início da cena expandida, bloco 9. O que restava do mundo, o que restava da realidade, começou a desaparecer sob o peso imenso da escuridão. O vazio que envolvia Lucas agora não era apenas uma ausência. Era uma presença insuportável, um mar de destruição, e ele, mais do que nunca, era a maré. Cada centelha de humanidade, cada fragmento daquilo que ele havia sido, foi esmagado sob o fardo de um poder cósmico que não podia ser controlado, apenas aceito. Ele não sentia mais medo. Não havia mais espaço para a dúvida ou arrependimento. Os restos de seu ser estavam, finalmente, sendo consumidos por aquilo que ele havia libertado, uma força tão antiga e destrutiva que suas regras não se aplicavam mais ao mundo que ele conhecera. O tempo se diluía, os conceitos de espaço se desmoronavam, e a percepção de Lucas se distorcia com cada respiração. Ele não sabia mais o que era realidade e o que era a extensão de sua própria queda. Você já não é mais um ser humano. A voz da entidade ressoou em sua mente, mais poderosa, mais profunda do que nunca. Você é o reflexo de tudo o que é destrutivo, e agora você viverá para espalhar a escuridão. Ele podia sentir a verdade dessas palavras em cada célula do seu ser. Ele não era mais Lucas.
Ele não era mais um ser com escolhas ou desejos. Ele era uma extensão do mal que havia invocado, um eco distante de uma força primordial que não se importava com os limites da humanidade ou da razão. Ele era agora um servo da destruição, e sua existência tinha um único propósito: espalhar o caos. Ao seu redor, as distorções começaram a se intensificar. A terra, que antes parecia sólida, agora tremia sob seus pés. O ar, antes familiar, agora parecia pegajoso, carregado de uma energia que ele não conseguia compreender, mas que sentia em cada fibra de seu ser. A realidade estava se desintegrando, desfazendo-se em fragmentos que se espalhavam como poeira ao vento. Ele podia ver pedaços do mundo caindo, cidades desmoronando em ruínas, enquanto a escuridão se expandia, engolindo tudo o que tocava. A terra sob ele começou a rachar, como se estivesse sendo dividida ao meio. Ele não sentia mais o chão, mas sabia que ele estava se quebrando, se separando em pedaços, como a própria existência que ele representava. Ele sentia uma conexão direta com isso. Ele não precisava mais de um corpo, de uma identidade. Ele não precisava mais de nada. Ele era a destruição. Ele era o fim. As imagens que se formavam diante dele eram de um mundo consumido pela escuridão. Ele via cidades queimando, pessoas desaparecendo nas sombras, como se o próprio universo estivesse sendo apagado. A visão era vívida, horrível, e ao mesmo tempo, ele não sentia mais empatia. Ele não sentia nada. Ele não era mais capaz de se importar. Olhe para o que você criou, Lucas. A voz da entidade sussurrou, mas dessa vez não havia mais prazer em suas palavras. Havia apenas uma sensação de inevitabilidade. Você é o arauto do fim, o fim de tudo o que é bom, o fim de tudo o que resta. Lucas não respondeu, porque não podia. Ele não tinha mais palavras, não tinha mais identidade. Ele era apenas um eco daquilo que o havia possuído, uma sombra da entidade, e ele sabia que nada mais restava, nada mais importava. A realidade ao seu redor começou a desmoronar completamente. O céu, antes azul, agora estava tomado por nuvens negras, como se o próprio firmamento estivesse se rasgando, expelindo fogo e fumo. O vento, antes suave, agora uivava como um lamento, carregando com ele fragmentos do que um dia foi. Cada pedaço do mundo parecia estar sendo arrancado, consumido pela escuridão que ele agora representava. Ele começou a caminhar, ou o que quer que fosse a movimentação que ele ainda conseguia fazer, sem um destino, sem um propósito. A destruição o seguia como uma sombra, e a sensação de que ele era uma parte disso o envolvia, sem que ele pudesse ou quisesse lutar. O mundo estava sendo destruído, e ele, como a entidade, era a mão que fazia isso acontecer. A igreja, o livro, os símbolos, tudo o que uma vez o havia ligado ao mundo humano, havia se tornado irrelevante. Ele não precisava mais de respostas, ele não precisava mais de nada. Ele era a pergunta e a resposta, a destruição e a criação, tudo ao mesmo tempo. A realidade agora era moldada pela força da escuridão, e ele era o elo entre o fim e o começo. Agora, você vê o que você se tornou, disse a entidade, sua voz cheia de uma satisfação fria. Você não é mais um homem. Você é o fim do homem, e tudo o que você conhece será apagado, um pedaço por vez. E Lucas, ou o que restava dele, simplesmente continuou. Não havia mais luta, não havia mais resistência, não havia mais sentido em qualquer coisa. Ele caminhava em direção ao que sabia ser o fim. Mas em algum nível, sabia que o fim não era mais algo que ele temesse. Ele era o fim, e isso era tudo. Início da cena expandida. Bloco 10. O apocalipse não chegou como uma grande explosão. Não foi uma queda repentina, mas uma dissolução lenta e implacável. O mundo não se desfez em um instante. Ele se desintegrou, pedaço por pedaço, como se estivesse sendo apagado por uma força invisível, uma força que não precisava de armas, mas apenas da sua presença para destruir. E Lucas, ou o que restava dele, estava no centro disso tudo.
Ele não sentia mais compaixão, nem mesmo a amargura de saber que ele era o causador de tudo. Ele apenas existia como um reflexo da entidade, uma extensão do caos que começava a engolir o mundo. O vento uivava ao seu redor, levando com ele os últimos vestígios do que um dia havia sido. As árvores, uma vez imponentes, agora estavam desfolhadas, os galhos se estendendo como braços mortos, sem vida. As cidades que um dia estavam cheias de movimento, de sons e de cores, agora eram silhuetas em ruínas, sombras de um passado distante que já não fazia mais sentido. O céu, que antes era claro, agora estava tomado por nuvens escuras e pesadas, como se o próprio universo estivesse respirando. Com dificuldade, Lucas caminhava sem pressa, como se o tempo já não existisse mais. Cada passo que ele dava parecia ser um passo em direção ao fim, não só do mundo, mas de tudo o que ele conhecia. As ruas que um dia eram familiares estavam desertas, sem vida. O som de seus próprios passos era a única coisa que ele ouvia, como se estivesse sozinho, como se não houvesse mais ninguém. O livro ainda estava em suas mãos, mas ele não o sentia mais. Ele não precisava mais dele. O livro, como tudo o que o havia ligado à sua humanidade, já não tinha poder sobre ele. A entidade agora dominava cada aspecto de sua existência. Ele não tinha mais o desejo de entender, de buscar respostas. Ele era a resposta. Ele era a destruição, e o mundo era seu campo de ação. O que restava do sol agora parecia uma chama apagada, uma luz fraca que não conseguia mais iluminar nada. As sombras se estendiam, cobrindo tudo, como uma manta escura que não deixava espaço para o dia. O ar estava denso e pesado, e ele sentiu como se estivesse respirando algo denso, algo que não era mais natural. A presença da entidade era palpável, como uma névoa que o envolvia, uma neblina escura que o acompanhava a cada passo. Ele parou diante do que um dia foi uma praça central, agora transformada em um deserto de concreto e destroços. As construções ao seu redor estavam desmoronando, caindo em pedaços, mas Lucas não se importava. Não havia mais espaço para arrependimento, para medo. Ele era o fim, o reflexo de tudo o que havia sido corrompido. E ele sabia que não havia mais ninguém que pudesse pará-lo. Você sempre soube que o mundo era frágil. A voz da entidade falou novamente, e dessa vez ela parecia mais profunda, mais imersiva. Você sentiu isso em sua alma, Lucas. E agora, você é o fim do que restava de tudo isso. Ele não respondeu. Não havia mais razão para falar. As palavras não faziam mais sentido. Ele não precisava mais de elas. O mundo estava se desfazendo diante dele, e ele era a chave dessa destruição. Cada pedaço do mundo que se partia, cada ruína, cada sombra, era um reflexo de sua própria queda. Ele não era mais um homem. Ele não era mais Lucas. Ele era a entidade. Ele era a força cósmica que havia sido libertada. E agora, não havia mais limites para o que ele podia fazer. Agora você vê, Lucas. A entidade sussurrou, mais uma vez invadindo sua mente, preenchendo cada espaço de sua consciência. Você não é mais um ser humano. Você é o que está além disso. E o mundo, que você conheceu e amou, agora é seu campo de destruição. Com essas palavras, as ruas ao redor dele começaram a se distorcer. As sombras que antes pareciam fixas agora se moviam, se contorcendo, como se a própria realidade estivesse sendo moldada à vontade da entidade. O chão começou a rachar novamente, como se o próprio planeta estivesse se rasgando ao meio. Ele não sentia medo, nem dor. Ele não sentia nada. Ele era parte do caos, e o caos era tudo o que existia. Agora você vai ver o mundo se despedaçar diante dos seus olhos. A entidade disse, sua voz cheia de uma satisfação imensa, como se estivesse observando tudo de cima, sabendo que o fim estava próximo. E você, Lucas, será a mão que trará o fim. E assim, com um último olhar para o que restava de um mundo que ele uma vez conheceu, Lucas deu um passo em direção ao abismo. A escuridão se fechou ao redor dele, e o universo, como ele conhecia, foi apagado. Início da cena expandida, bloco 11. A escuridão tomou conta de tudo. Não restava mais luz,
Não restava mais cor. O mundo agora era uma tapeçaria de sombras, e Lucas, ou o que restava dele, era a linha que costurava essa tapeçaria. Ele não estava mais no mundo que ele conhecia. As ruas, as cidades, os rostos de pessoas que um dia amou, tudo isso agora era apenas um borrão distante em sua memória desvanecida. Ele era uma força pura de destruição, um reflexo do mal, e ele não sentia mais qualquer ligação com o que um dia o fez humano. Você não sente mais nada, disse a voz da entidade, não como uma ameaça, mas como uma constatação. Porque você é minha extensão agora. Não há mais espaço para sentimentos, para compaixão. Você é apenas o fim, e o fim não tem rosto, não tem alma. Lucas não podia mais responder, não porque sua boca estivesse fechada, mas porque as palavras já não tinham significado para ele. Ele estava além disso. Ele não tinha mais uma alma para ser tocada pelas lembranças de quem ele fora. Ele era um veículo para a escuridão, uma ferramenta para a destruição que ele não podia compreender, mas que sentia profundamente em cada fibra de seu ser. O mundo se desfez à sua volta, e ele caminhava sem destino, apenas levando o caos com ele. Tudo o que você sabia agora está partido. A voz continuou, sem pressa, como uma brisa suave que passa pelas ruínas. Tudo o que você acreditava não existe mais. Você é meu agora, e o mundo é uma tela em branco pronta para ser pintada com as cores da morte. O chão que ele caminhava parecia ceder sob seus pés, rachando e se desintegrando a cada passo. Ele não sentia a terra, nem os ventos, nem o peso do seu corpo. Ele não sentia mais o que era físico, pois ele já não era mais físico. Ele estava dentro do vazio, dentro da escuridão que se tornava infinita. O mundo se desintegrava, mas ele não se importava. O que havia antes, o que restava de sua humanidade, já não tinha mais relevância. Ele era a lâmina que cortava o fio da realidade, a mão que arrancava tudo de seu caminho. Cada pedaço do que um dia foi conhecido se esvaía, e com isso, a sensação de morte iminente se espalhava. As ruas que ele percorria se transformavam em poeira. As casas, as árvores, os rios, tudo desaparecia na medida em que ele avançava, como se sua própria presença fosse uma condenação inevitável, algo que não poderia ser detido. Ele sentia, por instinto, que o apocalipse era uma função dele. Ele não estava apenas observando a destruição, ele a estava criando. A escuridão o cercava, o preenchia, como uma extensão de si mesmo. Isso é o que você é agora, Lucas, disse a entidade. E havia um prazer sádico em suas palavras, uma satisfação com o sofrimento de um mundo que ele agora não podia mais controlar. Você não é mais um ser de carne e osso, você é uma sombra, uma distorção, e o mundo ao seu redor, tudo o que você conheceu, será apagado pela sua própria mão. Ele não teve a oportunidade de responder, nem de protestar, porque não havia mais nada dentro de si que pudesse resistir. Ele não era mais um ser com dúvidas, com medos, com sonhos. Ele era uma máquina de destruição, um reflexo do caos. Seus passos, agora sem peso, eram os passos do fim. O fim do mundo, o fim de tudo. Ele estava caminhando por um abismo sem fim, e cada movimento seu desintegrava o que restava de seu próprio mundo. O céu acima dele estava em frangalhos, e ele sentia como se estivesse sendo transportado para uma dimensão diferente, onde a realidade se distorcia e se desfazia. Não havia mais céu, não havia mais chão, só existia a escuridão, e ele estava no centro dela, sem mais propósito, senão cumprir sua própria função, destruir. A terra que um dia sustentou a vida estava agora fragmentada, quebrada em pedaços que flutuavam na escuridão. A vegetação que um dia floresceu, agora era cinzas, as construções e os edifícios desmoronaram em poeira. Ele não se sentia orgulhoso nem triunfante. Ele não sentia nada, porque ele já não era mais capaz de sentir. Ele não sabia mais o que significava sentir qualquer coisa. Ele não sabia mais o que significava ser humano. Você é o reflexo do que o mundo se tornou, disse a entidade,
com uma frieza assustadora. E você verá até onde isso o leva. Com essas palavras, uma nova onda de destruição tomou conta do mundo. As cidades desapareceram, os mares se transformaram em tormentas caóticas, e os céus se rasgaram como se o próprio universo estivesse se despedindo de tudo o que havia sido. Lucas, ou o que restava dele, caminhava entre os pedaços, sem fazer questão de parar. Ele era o fim, a mão que executava o destino do mundo. Ele não precisava mais de respostas. Ele não precisava mais de nada. Ele era a destruição. Agora, você entende o que é ser livre, a entidade disse, sua voz finalmente preenchendo todo o vazio. Liberdade é não ter mais nada a perder. E com isso, a escuridão se alastrou ainda mais, engolindo o que restava de tudo. O fim estava completo. E Lucas não era mais alguém. Ele era a destruição em forma de sombra. Ele era o apocalipse. O fim não é uma linha, mas um círculo que se fecha e o arrasta para o interior. A única pergunta que resta é: você será capaz de resistir à escuridão? Ou será consumido por ela? Agora, prepare-se. O apocalipse está à porta, e você já é parte dele. Sombras do terror. A verdadeira escuridão está apenas começando. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal Sombras do Terror e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilhe com seus amigos que também amam o terror e não deixe de comentar o que achou dessa jornada. O terror está apenas começando, e você vai querer estar aqui quando o fim chegar. Sombras do Terror. O apocalipse é apenas o começo. Nos vemos no próximo vídeo, onde revelaremos mais segredos que você não pode perder.